Boa tarde. Tudo bem? E o pessoal não. O pessoal costuma atrasar ou não? Não sei, senhor. Não sei quem mais está de recuperação. Tá a Vitória, o Miguel. A Vitória sempre vem, a Vitória sempre vem. O Miguel, às vezes, ele falta nas aulas de recuperação. Ah. E o Pedro, acho que saiu, né? Bom, vou esperar mais um pouquinho.
Então, vamos começar então? Alô? Vamos começar? Ayla? Oi, senhor, desculpa, vamos sim. Tranquilo. Então, já que só tem você mesmo, que eu acho que o Pedro acho que foi para outra escola, não sei, e o Miguel costuma faltar, só faltou a Vitória, né? Mas vamos lá, vamos. Então, vou só fazer uns comentários, assim, o que que tem que estudar para a prova na semana que vem, tá? Nós vamos. Então, eu vou fazer alguns comentários aí. O que vai cair, eu vou colocar 10 questões de testes, tá? E umas 5 questões de Geografia 1 e 5 questões de Geografia 2. E aí, dessas 10 questões, né, 5 de Geografia 1 e 5 de Geografia 2, as de Geografia 1, você quer anotar? Vão cair os capítulos 6 e 10. Não do 6 ao 10, o 6 e o 10. Para não ficar muita coisa. Ô, senhor, eu vou anotar assim, mas deixa eu te perguntar. Ah, Naquela folhinha do trabalho e também ah, na coisa do trabalho, já não tem as escritos capítulos? então, você já fez o Eu Vi, né? Que você entregou. Aliás, você tirou nota máxima lá, tá? Ficou Ah, bom que o seu bom. trabalho. Agora a Vitória entrou. E só falta o Miguel agora. Então, assim, e aí, agora vai ter a avaliação, né? Que lá era o trabalho, né? Uma pesquisa. E agora tem a avaliação. E aí já tem lá algumas as matérias, né? Desses dois capítulos aí, do 6 e do 10, Geografia 1, e do 6 e do 7, Geografia 2, tá? Nós vamos ver a apostila 2 ainda, tá? Para não ficar assim, porque agora nós estamos vendo a 3, né? Para não ficar muito coisa de segundo bimestre. Então eu escolhi 2 capítulos de Geografia 1 e 2 capítulos de Geografia 2, tá? Então, de Geografia 1 quais são os capítulos que vocês têm que estudar? Estudar o texto mesmo, do capítulo e tal. E também os exercícios, é bom já ter feito, ou, né? Então, assim, para ter já uma noção na hora da prova. Então, capítulos 6 e 10 de Geografia 1. O 6 e o 10. E de Ok, Geografia 2, o 6 e o 7. Tá? Então, Geografia 1, 6 e o 10. E Geografia 2, o 6 e o 7. Deu para pegar? Certo, pessoal? certo, senhor. Então, ó, de Geografia... Ah, beleza, é que eu queria a resposta. Então, Geografia 1 é o 6 e o 10. E Geografia 2 é o 6 e o 7. Beleza, aí vamos fazer só uma recapitulação aí, né? Do que a gente já falou. É que faz um tempinho, né? Vocês estavam de férias. Então, ó, o capítulo 6, deixa eu... Esqueci de compartilhar aqui a tela. Estou compartilhando aqui a tela. Beleza. Agora, então vamos lá. Então, aqui, deixa eu só tirar isso. Nós temos aqui o capítulo 6, né, da apostila 2, Geologia e Geomorfologia, agentes internos. Então, vai cair, então, para vocês os agentes internos do relevo. São os agentes que são
produzidos pelas forças do interior da Terra, né? Esses agentes, eles se originam das forças que vêm do interior da Terra, né? Vem da energia que tem dentro do planeta, né? Do interior da Terra. Essa energia, ela movimenta o magma, né? Que é aquele material viscoso, né? Movimenta o magma dentro do planeta, e a movimentação do magma vai movimentar a crosta terrestre, que é a casca dura, né, que envolve o planeta. Vai movimentar as placas tectônicas, que são os pedaços, né, soltos, né, da crosta terrestre, beleza? Então, é isso aí. Então, beleza? E aí, nós vamos ver os agentes internos, então, do relevo. Quais são? O vulcanismo, o tectonismo e os terremotos. Então, vulcanismo, tectonismo e terremotos. Tá? Então, vocês vão ter que ler aqui sobre o vulcanismo, como que os vulcões, eles formam relevo, como que eles, né, vão formar o relevo. Né? Então, por exemplo, ó, até peguei uns slides aqui, né? Por exemplo, o vulcanismo, né? Então, o vulcanismo é a atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície. Então, o vulcão é uma passagem, né, de magma, aliás, é uma abertura na crosta que permite a passagem do magma do interior da Terra para a superfície da Terra, né? Então, ó, aqui, ó. Então, olha como um vulcão, ele pode produzir uma montanha vulcânica, né? E aos poucos, ó, essa montanha vai ficando cada vez mais alta, e você tem, então, aqui no caso, a formação de uma ilha vulcânica. É uma ilha que surgiu por conta da formação do vulcão aí, tá? Então, é isso aí. Então, vocês vão ter que estudar essa parte do vulcanismo, né? O que é vulcão, como que vai formar relevo com o vulcão, né? Beleza? Aí, né, a formação de ilhas, ó, como no Havaí, que é o caso aqui, né, do slide aqui, ó. O Havaí é formado dessa maneira aqui, ó. São vulcões que estão debaixo d'água, né, submersos. Aí, aos poucos, vai saindo do mar, a lava, e vai endurecendo essa lava e vai ficando cada vez maior a montanha, mais alta, né, até que a montanha atinja o nível do mar e até sobressaia, né? Ela fica para fora, né? Acima do nível do mar, né? Fica imersa, fica para fora do nível fica acima do nível do mar. E aí você produz então uma ilha vulcânica, uma ilha que está que é formada pelo vulcão, tá? Então é isso aí. Aí vocês vão estudar então o vulcanismo. Essas partes coloridas não precisa se preocupar, tá? Só leia o texto mesmo, sem as partes coloridas. Não precisa se preocupar com essas caixas de texto aqui não, viu? Essas partes coloridas, tá? Aí o tectonismo. O que vocês têm que saber? O tectonismo, ele é o movimento das placas tectônicas. É o movimento da crosta. Só que a crosta é toda rachada, então ela tem pedaços soltos, né? Blocos soltos da crosta que a gente chama de placas tectônicas. As placas, elas se movimentam, né? E esse movimento das placas a gente chama de tectonismo ou diastrofismo, tá? Então, o tectonismo. E aí, dentro do tectonismo, nós temos dois movimentos na crosta terrestre. Um é vertical e o outro é horizontal. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui no que é melhor. Tá vendo aqui, ó? Nós temos o movimento vertical da crosta terrestre. Você tem algumas regiões da crosta, tem rachaduras.
E essas rachaduras, às vezes, elas produzem blocos, e esses blocos da crosta, eles podem levantar ou ficarem rebaixados, tá? Então, eles podem ser sorguidos, levantados ou rebaixados, né? Ou sofrer subsidência, que a gente fala. Então, ó, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma rachadura aqui, né? Uma fratura na crosta e outra aqui, ó. Esse bloco aqui, ó, ele desceu, tá? E esse bloco aqui, ó, é a direção, né, das setas, ele subiu, tá? É a mesma coisa aqui, olha, né? Esse bloco aqui, ó, tá vendo que ele subiu? E esses outros aqui desceram? Esse aqui subiu, ele levantou. Então, quando você tem um bloco levantado, a gente chama isso de horst, ou maciço tectônico, ou horst, né? Quando o bloco ele desce, vamos supor, ele estava nessa altura aqui, aí ele desceu, esse aqui. Aí a gente chama esse bloco que desceu aqui, essa região aqui, de fossa tectônica ou graben, né? Então, esse movimento vertical da crosta, a gente chama de epirogênese, tá? A epirogênese é o movimento vertical da crosta terrestre. Os blocos, eles são levantados ou rebaixados, tá? Beleza? Esse tipo de movimento de sorgimento e rebaixamento de blocos, a gente chama de epirogênese. Epirogênese é o movimento vertical da crosta terrestre, tá? Agora, existe outro movimento, que é o horizontal, que a gente chama de orogênese, né? Orogênese é o movimento horizontal, é quando uma placa se choca com a outra, o movimento é horizontal, tá? É um bloco batendo no outro, se chocando no outro, né? Aí a gente chama isso de orogênese. E a orogênese, ela vai formar as mais altas cadeias de montanhas do planeta, né? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui duas placas se chocando, ó, a placa A se choca com a placa B. A placa A é mais pesada, ela se afunda. A placa B é mais leve, ela é sorguida, um pouco levantada e fica cheia de dobras, ó. Tá vendo as dobras aqui? Então, aí forma essas montanhas, ó, porque essa placa aqui foi levantada, né? Foi sorguida e também cheia de rugas, de dobras. Aí forma essas montanhas bem altas aqui, né? É o que acontece lá na Cordilheira dos Andes, nos Alpes, lá na Europa, né? No Himalaia, onde fica o Monte Everest. É a orogênese, é o movimento horizontal, né, da crosta terrestre, das placas tectônicas, esse movimento horizontal. Então, epirogênese, movimento vertical, orogênese, movimento horizontal. Beleza. Aí o vulcanismo nós já falamos. E os terremotos, os abalos sísmicos ou terremotos é a mesma coisa, tá? Também eles produzem relevo, porque quando tem um terremoto, pode desmoronar um morro, uma encosta, pode, por exemplo, uma fratura. Tá vendo aqui essa fratura aqui, ó? O movimento dela causa terremoto. E o terremoto, então, pode desmoronar regiões aqui, ó, de encostas, né? De escarpas, esses paredões aqui, tá? Beleza. Olha aí os movimentos, né? Tectônicos. Olha o tectonismo aqui, ó. O tectonismo, pessoal, ele pode formar, por exemplo, dobras nas rochas, ó, tá vendo? E quando as rochas são muito rígidas, elas não conseguem dobrar, elas não são flexíveis, aí elas racham, tá? Então forma essas fraturas aqui, ó, né? Então, quando as rochas são mais maleáveis, são menos rígidas,
elas se dobram. Agora, as rochas mais duras, mais rígidas, aí elas se racham, ó. Aí forma essa... Tá vendo que esse bloco aqui até desceu, ó? Ele estava nessa altura aqui em cima, ele veio para cá, ele desceu. Aqui é um graben, né? Uma fossa tectônica, né? Aqui é a hipirogênese que aconteceu, ó, né? Então é isso aí. Bom, aí eu acho que é isso, né? Dessa parte aí. Ah, os tipos de falhas também, né? Os tipos de falhas também. Olha aí, tem a falha normal, um bloco desce, outro sobe, né? Só que aí o que desce, tá vendo a posição aqui do bloco, ó? No que desce, tá? O tamanho dele. Ah, então, o que desce, ele tem uma superfície maior, ó. Quando a falha é normal, ó, o bloco está descendo, tem uma superfície maior, tá? Quando a falha é inversa, é ao contrário do normal, o que tem a superfície maior, ele sobe. Ao invés de descer, ele sobe, ó. Tá vendo? Ok? Então, aí aqui é uma falha horizontal ou transcorrente, que ela é lateral, né? Ela é um bloco desliza lateralmente em relação ao outro, tá? Então é isso aí. Bom, aí as grandes cadeias de montanhas, vocês vão ter que ler. Vocês lembram que os movimentos convergentes das placas, né? A orogênese, que é aquele movimento horizontal que vai formar relevo, forma as grandes cadeias montanhosas, né? É o choque entre as placas tectônicas. Aí ele vai diferenciar aqui, ó, choque entre placas oceânicas, choque entre placas continentais, tá certo? Então, olha aí, esse esquema aqui, ó. Isso aqui é a orogênese, ó, movimento horizontal, uma placa se chocando com a outra, a mais pesada entra por baixo, a mais leve é surguida, levantada e dobrada, tá? Beleza? É isso que acontece aqui. E tem também o movimento divergente, que é quando duas placas se separam, né? Então, quando duas placas divergente, né? Então, é isso aí. Então, é isso. Do capítulo 6 é isso. Vamos lá para o capítulo 10. Deixa eu ver se já está no 10. 9. Aqui. Então, o capítulo 10, ele vai tratar da climatologia, né? De clima. Então, nós vamos ver a pressão atmosférica e massas de ar, né? Então, vocês vão ter que entender o que é pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? É o peso da atmosfera sobre a superfície, né, do planeta. Tá? Tem lugares que a atmosfera tem uma temperatura mais fria, então a atmosfera é mais pesada. Porque as moléculas estão mais juntinhas, então o ar é mais pesado. Então, lugares mais frios, a pressão é mais alta. Em lugares mais quentes, como o ar quente ele é leve, ele até sobe, né? Ele acende, ele sobe porque ele é leve, a pressão é menor, o peso da atmosfera é menor sobre o planeta, sobre a superfície, né, do planeta. Então, nós temos, por isso, as zonas de baixa pressão e alta pressão. Zona de baixa pressão é uma região mais quente, que o ar é quente, então o ar sobe, a pressão é menor. Agora, a região de alta pressão, o ar é mais frio, então o ar desce e faz mais pressão sobre a superfície, um peso maior, né? Então, lugar quente, baixa pressão, lugar mais frio, alta pressão, certo? E aqui, ó, vocês estão vendo aqui, no esqueminha aqui, ó, circulação dos ventos. Ó, a região de baixa pressão também é chamada de zona ciclonal, ou seja, a gente chama a região de baixa pressão de ciclone. Ciclone é uma região de baixa pressão, que o ar é quente, é uma região mais quente, o ar sobe, né? Porque ele está leve, então ele sobe
né? Então, região de baixa pressão é uma região ciclonal, uma zona ciclonal ou ciclone, pode chamar de ciclone. Então, a baixa pressão é uma zona ciclonal, né? Onde tem, então, o ciclone. Agora, a região de alta pressão, ela também é chamada de zona anticiclonal. Então, aqui você tem um anticiclone. Tá vendo? Então, baixa pressão, ciclone. Alta pressão, anticiclone. Tá? Beleza? Então, é isso aí. Outra coisa, vocês estão vendo aqui, ó, o movimento do ar, ó. O ar na região de alta pressão, tá vendo aqui? Ele é mais frio, então ele descende, ele desce. Tá? É um ar frio, pesado, então ele desce. Quando ele chega na superfície, ele se espalha. Ele se espalha, ele chega aqui na superfície, ele se espalha, e espalha para o lado de cá, para o lado de cá. E aí ele forma ventos, ventos de baixa altitude, de baixos níveis, ventos de baixos níveis. E aí esses ventos saem da alta pressão e vêm para baixa pressão, os ventos. Tá? Aí esse vento mais frio sai da alta e vai se aquecendo, porque na baixa pressão aqui, o ar é quente. Aí ele vai se aquecendo, esse ar vai subindo, vai ficando leve, vai subindo. Aí ele sobe até aqui, depois ele volta para a região mais fria. Aí ele desce, depois ele volta para de baixa e assim ele fica circulando assim, ó. Sentido horário aqui, ó, do relógio, ó. Ele sai de baixa, vai para de alta, depois ele vai da de alta para de baixa. Ele fica assim. É um sistema de equilíbrio, né, de temperatura. O ar quente vai para a região fria e o ar frio vai para a região quente. E aí você equilibra a temperatura do planeta. Bem interessante. E aí, ó, se você olhar os ventos em baixos níveis, tá vendo aqui o ar que chega aqui na superfície, ó? Ele sai da zona de alta pressão e vem para baixa pressão. Esse ar que vem da alta e que sai da alta e vem para baixa, é um vento de baixos níveis, então, de baixa altitude. Então é o seguinte, aqui, ó, a zona de alta pressão vai dispersar vento. Ela vai produzir ventos para cá, vai produzir ventos na superfície do planeta. Então, tá vendo aqui, ó, o anticiclone, que é alta pressão, ó. Aqui, como é alta pressão, então o ar vai descer e vai se espalhar. Aqui, ó, chega, desce aqui e depois se espalha para os lados. Então, o ar se espalha. Agora, como aqui é baixa pressão, ela vai atrair ventos. Porque os ventos saem da alta e vêm para baixa. Aí atrai os ventos vão ficando quentes, né? O ar vai ficando mais quente, mais leve, vai subir. Então, é isso aí, tá? Então, aí depois também vocês vão ter que estudar as massas de ar, o que são massas de ar, que são grandes porções da atmosfera, são grandes pedaços da atmosfera. E são pedaços da atmosfera que têm características diferentes umas das outras, né? Então, uma parte da atmosfera é mais quente e seca, outra parte é mais quente e úmida, outra parte é fria. Então, assim, as massas de ar são grandes pedaços da atmosfera, né? Que é a camada de ar que envolve o planeta, e que tem características próprias, né? Beleza? Então, vocês vão ter que estudar as massas de ar. Bom, as brisas marítimas e terrestres não vai ser necessário, né? Vocês não vão precisar estudar isso aqui, tá? Essa parte de brisas marítimas e terrestres. Tá? Então, isso aqui até que não vai fazer diferença para a prova. Então, né? Vamos para o item 4, as monções, que é um tipo de clima
muito chuvoso, que ocorre lá no sul da Ásia e no sudeste asiático, né? Chove demais esse clima aqui, tá? Então, é bom saber interpretar esse climograma, né? Do lado esquerdo aqui você tem o índice de chuva, que é a pluviosidade, em milímetros, e aqui a temperatura do lado direito. E aqui embaixo são os meses, né? As iniciais, ó, J, F, M, A, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim por diante. E cada coluna vai representar aqui um mês, tá? Essa linha aqui é da temperatura, essa aqui é a linha da temperatura, tá? E as colunas são da chuva. Tem a ver com o índice de chuvas, índice pluviométrico, tá? A linha da temperatura e as colunas chuva, tá? E aí, vocês estão vendo que chove muito, 700 milímetros é muita coisa. A metade que chove aqui em um ano, lá chove em um mês, tá? Então, olha em julho, né? Ó, a Índia, isso aqui é Bombaim, é uma cidade na Índia. A Índia fica no hemisfério norte, então lá o meio do ano é verão. Aqui no hemisfério sul é inverno, mas no meio do ano lá na Índia é verão. Então, ó, chove muito no verão, né? Olha aqui. Chove demais no verão, ó, junho, julho, agosto, né? Beleza? É isso aí. Bom, e por que que tem esse clima, né, de monções? Porque assim, no verão, você tem uma região aqui de baixa pressão. Fica muito quente a região, né? Então, aqui se transforma numa região de baixa pressão. A região quente, o ar fica quente, ele sobe, né? Fica leve, ele sobe e a pressão aqui é baixa, né, da atmosfera. Então, aqui atrai ventos, ó. E os ventos que batem aqui, né, das regiões de alta pressão, eles vão aqui para debaixo. Esses ventos, eles vão se aquecendo aos poucos e vai evaporando a água do oceano. Então, esses ventos são, quando atingem a Índia, aqui, ó, eles são muito quentes e úmidos. Então, leva muita umidade, muitas nuvens carregadas. Então, chove muito no verão aqui. Essa região aqui é de baixa pressão, que vai atrair ventos quentes e úmidos, tá? Agora, no inverno, aí o que que ocorre, ó? Não tem mais zona de baixa pressão aqui, ó, né, no inverno. Agora aqui, no inverno, vai ser uma zona de alta pressão aqui nessa região aqui, tá? E essa alta pressão vai ser muito alta, pressão muito forte, e vai produzir ventos, tá? Para os lados aqui, ó, para todos os lados. Esses ventos vão bater daqui para o oceano. E aqui vai ser a região de baixa pressão que vai atrair vento. Então, esse vento aqui, ó, ele é um vento frio e seco no inverno. Então, aqui, esse vento até a Índia, sudeste da Ásia, vai ser frio e seco, não vai chover no inverno, tá? É isso que ocorre aí. O que mais? Então, beleza. Aí vocês estudem. Essa parte de circulação geral não precisa estudar, tá? Mas o El Ninho e a Laninha é interessante vocês estudarem sim. Então, leiam esse texto aqui, tá? E também leiam esse quadro aqui, tá? Por quê? Porque o El Ninho, vocês estão vendo esses mapas aqui, ó, né? Vocês estão vendo que aqui, deixa eu só... Vocês estão vendo esse primeiro mapa aqui, ó? É um mapa em época de El Ninho. Por quê? O El Ninho é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico próximas ao Equador. Tá? Então, o normal, na verdade, seria isso aqui, ó. Tá? Esse lado aqui. Mas, quando tem El Ninho, olha como que aquece mais o Oceano Pacífico
e aquece desse lado aqui também, né? Porque aqui, ó, no normal não aquece, mas aqui aquece sim, né? Não é verdade? Então, ó, a mesma coisa aqui, ó. Vocês estão... Aqui é o ninho bem clássico, ó. Olha como aqueceu desse lado, porque o normal é aquecer desse lado, tá? Olha como a água ficou mais quente do lado leste do Oceano Pacífico, ó, né? Então, isso aqui vai provocar o El Niño, esse aquecimento, que, aliás, o El Niño é o aquecimento normal, né? Das águas superficiais aqui do Oceano Pacífico, né? E a Laninha é o contrário, tá? A Laninha é quando a água do Oceano Pacífico fica mais fria do que o normal, tá? Então é isso aí. Bom, então, de geografia 1, vocês vão ler esses 2 capítulos, tá? O 6 e o 10. Agora vamos para a geografia 2. Geografia 2. Alguma dúvida aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, tranquilo. De geografia 2, vocês vão ter que estudar os atentados de 11 de setembro, tá? Vocês lembram lá que os Estados Unidos foram atacados por um grupo terrorista, né? Chamado Al-Qaeda, que é um grupo que veio lá do Afeganistão, né? O centro de comando desse grupo terrorista ficava no Afeganistão. Então, esse grupo terrorista, ele é um grupo, assim, fundamentalista, que segue o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né? De quem segue a religião islâmica, dos islâmicos, dos muçulmanos. E tá lá que tem que fazer a guerra santa contra os inimigos, e eles interpretam ao pé da letra isso, e eles acham que os Estados Unidos é o grande inimigo do mundo árabe, da cultura árabe, né? Os Estados Unidos que interferem na política dos países árabes, né? A maioria dos árabes, pessoal, seguem a religião islâmica, né? O islamismo. A maioria dos árabes seguem o islamismo, e então eles são muçulmanos, né? Islâmicos ou muçulmanos. E então a cultura árabe é muito influenciada pela religião muçulmana, né? A religião islâmica. E os Estados Unidos, eles interferem na política dos países, né, árabes. Eles interferem também na cultura, porque eles vendem os seus produtos, seus programas de TV, seriados, filmes, músicas, né? E então acaba interferindo na cultura árabe, né, árabe muçulmana. E esses grupos fundamentalistas, mais radicais, eles não gostam dessa influência dos Estados Unidos lá na região do Oriente Médio, né? Então, por isso que o grupo terrorista Al-Qaeda vai fazer um ataque, né? Realizar um ataque terrorista lá nas Torres Gêmeas, no Pentágono, né? Eu já expliquei isso para vocês, né? E aí os Estados Unidos vão contra-atacar, porque eles foram atacados pelos terroristas, e eles vão contra-atacar, eles vão atacar o grupo terrorista lá no Afeganistão. Aí começa a guerra do Afeganistão, né? Eles vão invadir o Afeganistão, né? Para acabar lá com o grupo terrorista. Na época, o presidente George Bush, ele começa uma verdadeira doutrina, né? Um pensamento político de combater o terrorismo, né? Evitar novos ataques terroristas, combatendo o terrorismo fora do seu país, né? Em outros países. Então, a doutrina Bush, vocês vão ter que, né, dar uma lida aqui, né? Esse trecho sobre a doutrina Bush, que é aquele pensamento de antecipar as ações terroristas, combater o terrorismo no mundo, é a guerra contra o terror, né? É a guerra contra o terrorismo. Então, vai começar isso aí, tanto é que os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão e logo depois vão invadir o Iraque, né? Eles vão invadir o Iraque,
com a desculpa que, né, com o argumento que lá no Iraque tinha armas de destruição em massa, né, armas químicas, biológicas, que poderiam dizimar a população americana. Então, eles invadem o Iraque para achar essas armas aí, essas armas de destruição em massa, mas não encontraram nada, na verdade, né? Então, é isso aí. Que mais? Vou falar também, olha só, né, do crescimento econômico da China, né, que hoje é um país muito importante, porque é o segundo país mais rico, né, do mundo. E a revitalização da geopolítica da Rússia. A Rússia que fez parte da ex-União Soviética, né? Lembra da União Soviética, na Guerra Fria? A União Soviética se partiu, né, em vários países, né? Então você teve aí uma partilha da União Soviética em vários países, e a Rússia era o país mais importante da União Soviética, né? E a Rússia ainda é um país forte militarmente, e no final da União Soviética a Rússia estava bem capenga, mas hoje ela conseguiu se recuperar a economia, né? E ela continua sendo uma potência militar, ela em vários países vizinhos, ela controla todos os territórios aí dos seus vizinhos e das repúblicas que fazem parte da Rússia, né? Algumas repúblicas tentaram sair, se separar da Rússia, mas não conseguiram. Não conseguiram porque a Rússia tem um poder militar muito forte, né? A segunda maior potência militar, e nenhuma nação estrangeira quis intervir nesses problemas da Rússia com outros países vizinhos aí, não, tá? Porque a Rússia é muito forte, né, na questão militar. Então é isso aí. Então, beleza. Aí, ó, a invasão da Geórgia, né? Vai ter que explicar aí essa questão, né? A Geórgia, que uma parte, né, das pessoas que vivem na Geórgia, eles queriam se integrar ao território russo, né? Queriam que a Ossétia do Norte, eles queriam aliás, a Ossétia do Sul, eles queriam se integrar à Rússia, porque nessa Ossétia do Sul, nós temos muitos russos que ainda vivem na Ossétia do Sul, e a Ossétia do Sul estava no território da Geórgia. Mas aí os russos, eles vão, então, apoiar o pessoal da Ossétia do Sul, né? Para a Ossétia do Sul fazer parte, né, da Rússia. Tem a questão da Ucrânia também, né? É verdade, a Ucrânia, a questão lá da região chamada Crimeia, que tem a ver com a independência da Ucrânia, né? Os russos também vão invadir essa região que era da Ucrânia e vão, então, tomar a Crimeia da Ucrânia. A Crimeia vai fazer parte da Rússia. Então, tem essa questão também, né? Deixa eu ver. E a crise financeira de 2008 e as reuniões G20, o importante é saber o que é o G20, que é um grupo, né, formado por 20 países, 19 países com economias mais desenvolvidas, mais a União Europeia. Então, são 19 países com economias grandes, mais a União Europeia. Aí forma o G20, né? Esse é o G20 financeiro, né? O grupo dos 20 países com as maiores economias do mundo. Os 19 países, mais a União Europeia toda, tá? Beleza? Então, é isso aí. Bom, então, eu acho assim, para avaliação, basicamente, então, é isso, né? O capítulo 6. Agora vamos para o 7. Já está acabando o tempo também, né? Olha aí. O capítulo 7 eu escolhi porque é tranquilo, né? É sobre os Estados Unidos, né? Então, geografia dos Estados Unidos. Então, vocês vão ter... Deixa eu ver aqui. Ó,
Vamos começar, anota aí. Vamos começar pela página 128, tá? No item 2, de Geografia 2 aí, né? Do item 2 aqui, a grande expansão industrial. Então, é capítulo 7. Vamos começar no item 2 do capítulo 7, a grande expansão industrial. Então, vocês vão ter que estudar aí a formação do cinturão das indústrias lá nos Estados Unidos, né? Então, vocês vão ter que estudar um pouquinho da industrialização dos Estados Unidos, que está aqui no texto, tá? Então, ali na região de Nova York, região de Boston, de Chicago, você tinha colônias de povoamento, você não tinha escravidão, o trabalho já era assalariado. Nas colônias do norte, você tinha próximo ali os Montes Apalaches, que tinha bastante carvão mineral e ferro, então você tinha matéria-prima próxima da região. Então, assim, trabalho já era assalariado, então tudo foi propício para que a região norte se industrializasse primeiro, para que a região das colônias do norte se industrializasse primeiro, porque as colônias do sul eram agrícolas, tinha escravidão, parecia o Brasil, né? As 4 colônias do sul dos Estados Unidos. Mas as colônias do norte, elas eram mais modernas e elas se industrializaram, né? Não é verdade? Então, lá na região nordeste dos Estados Unidos, tá vendo essa região aqui, ó, né? Essa região nordeste aqui dos Estados Unidos, ó. Essa região nordeste é onde se concentrou a indústria nos Estados Unidos, né? E por isso que aqui, essa região, ela foi chamada por muito tempo de Manufacturing Belt, né? O cinturão das indústrias, né? O Manufacturing Belt, cinturão das indústrias, porque então as indústrias, até uns 40 anos atrás, elas se concentravam aqui, ó, no nordeste dos Estados Unidos, tá? Região de Nova York, de Baltimore, de Boston, Filadélfia, Chicago, Detroit, né, Pittsburgh. Então, ela se concentrava nessa região, a indústria. Agora, hoje em dia, a gente sabe que a indústria de alta tecnologia, ela se encontra nessa parte oeste aqui e sudoeste aqui, ó. Essa parte aqui, ó, né? Pegando desde o Texas, Novo México, Arizona, Califórnia e Oregon. Pega toda essa parte aqui. Essa região das indústrias de alta tecnologia é chamada de Sunbelt, Cinturão do Sol. Uma região bem, assim, ensolarada e tem clima desértico, né? Texas, Arizona, Novo México, Califórnia. Então, é o Cinturão do Sol. É onde se concentra as indústrias aeroespacial, que é a NASA, as indústrias de aeronáuticas, né? Que é a Boeing, né? No caso, que é a maior. Também as indústrias de informática na Califórnia, né? No Vale do Silício, que tem a HP, a Microsoft, a Google, e assim por diante, né? Então, olha aí, né? Então, é isso aí. Aí, nós temos que estudar que hoje em dia, lembra que eu falei que essa região nordeste aqui, até uns 30, 40 anos atrás, era chamada de Manufacturing Belt, o cinturão das indústrias? Pois é, as indústrias mais antigas continuam aqui, mas as indústrias mais modernas estão aqui no Sunbelt, né, o cinturão do sol aqui. Então, muitas indústrias saíram daqui, né? E hoje, por essa região aqui ter um pouco menos de indústrias, teve cidade que a maioria das indústrias
fecharam, tá? Tipo Detroit, tá? Então, como teve um grande abandono de indústrias aqui, mas ainda é a região mais industrializada, mas como teve bastante abandono de indústrias aqui, essa região também é chamada hoje, né? O Manufacturing Belt hoje é chamado de Frost Belt ou Rust Belt, né? É o cinturão, então, de saída de trabalhadores, ou Rust Belt, que Rust é ferrugem, né? O cinturão da ferrugem, né? Então, Rust Belt, certo? Então, é isso aí. Beleza. Outra coisa que tem que estudar são as planícies centrais, porque aqui, nas planícies centrais, nós temos vários cultivos diferentes, né? Nós temos cultivos de trigo, né? Que é o que está em vermelho aqui, ó, que é o wheat belt, né? Cinturão do trigo. O corn belt, que é o cinturão do milho, corn belt. Né? Tem também o cinturão da soja. Tem o cinturão do algodão, está em azul, né? Cotton belt. Tem o cinturão da policultura. Cinturão também, aqui não tá, né? Mas de frutas tropicais, mas não é aqui. Frutas tropicais seria aqui na Flórida, que é o Fruit Belt, né? O Fruit Belt, tá? Beleza. Outra coisa aqui em cima, na região do Nordeste dos Estados Unidos, que é onde tem as grandes cidades, né? Que tem o Manufacturing Belt, que tem o Rust Belt. Essa região aqui, ela produz o quê? Ela produz leite e então por isso que é chamada de Dairy Belt. Também hortaliças, tá? Para as grandes cidades. Aí fica o Green Belt, né? Beleza? Então estudem essa parte aqui dos belts, tá? Olha aqui o Sun Belt, ó, tá vendo? É isso aí. Bom, e o momento atual hoje dos Estados Unidos, que ainda é o líder da economia capitalista, né? O país mais rico do mundo, tem o maior PIB do planeta, né? E em 2008 teve uma crise econômica muito forte, que foi a crise por conta por causa dos imóveis, né? As pessoas começaram a não pagar mais os financiamentos, não conseguiam pagar os financiamentos. Então teve uma crise absurda em 2008, né? Nos Estados Unidos, foi a segunda pior da história do país. Então é isso aí. Bom, então é isso, tá? Então estudem estes capítulos aí, tá bom? Então são os capítulos 6 e 10 de Geografia 1 e 6 e 7 de Geografia 2. Tá tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvida? Não, senhor. Certo. Então é isso aí, tá? Beleza? Então, eu vou eu vou ficar por aqui, tá? Então a prova é segunda, né? À tarde, se não me engano. Salvo engano. Então, vocês têm mais praticamente uma semana ainda para dar uma estudada, né? Beleza? Então fica Beleza. assim, tá bom? Obrigado pela presença aí. Obrigada, senhor. Tchau. Tchau, tchau. Até a semana que vem na aula. Até. Tchau, tchau.